Portanto, vamos olhar aqui para os primeiros diagramas. Portanto, vou reler aqui o enunciado para quem chegou, entretanto, para estar contextualizado. Uma maternidade quer informatizar o seu trabalho. Quando nasce um bebê, precisamos então de armazenar informações sobre o mesmo, como, por exemplo, o nome, data e hora do nascimento, peso do nascimento em gramas, altura em centímetros, a mãe deste bebê e o médico que fez o seu parto. Depois, para as mães, a maternidade também deseja manter um controlo, armazenando informações tal como o nome, o endereço completo, o telefone e data de nascimento. Para os médicos, importante saber número da cédula profissional, nome, telefone e especialidade. Portanto, isto é aquilo que nós precisamos de fazer para este problema. Então, vamos olhar aqui para o primeiro que nós temos, aqui o da Emily. E então, aqui o da Emily, nós temos, então, aqui um bebê com o nome, a data de nascimento, um peso. O peso, ok, colocaste um decimal, não precisava de ser algo assim tão preciso, poderia ser um outro tipo de dados, mas também o decimal funciona. A altura também. E depois um main ID. Exatamente. Porque é que isto acontece? Porque uma mãe tem N bebés, um bebê só tem uma mãe, por esse motivo há uma relação de 1 para N entre a mãe e o bebê, e como é que se normaliza? Chave estrangeira do lado do N. Portanto, main ID. Certo. A mãe tem então o main ID, o nome, o endereço, um telefone e a data de nascimento. Ok? Depois, eu não vou olhar para isto já e vou olhar para o médico. Número da cédula profissional como chave primária. Isto pode ser complicado. Nós nunca devemos deixar campos que sejam aquilo que nós chamamos de negócio, ok? Campos que fazem sentido e que são propriedades da própria entidade que nós estamos a tentar criar aqui um modelo, nunca devem ser chave primária. Porque nós agora temos uma chave primária que está aqui agarrada a este registro. Se por algum motivo nós precisarmos de mudar o formato da cédula profissional, vamos ter que mexer em todos os campos. Depois, esta chave primária vai estar como chave estrangeira numa série de sítios, portanto, envolve migração dessa informação. Devemos sempre ter um ID que não está ligado necessariamente ao negócio. Dou-vos um exemplo prático em que foi feito algo deste género e que depois acabou por se provar que era uma ideia complicada. Que há uns anos havia um mecanismo nos sistemas da PlayStation em que o PlayStation Now, a conta da PlayStation, era. Não era o Now, era o Plus. Essencialmente, a conta da PlayStation tinha como chave primária o e-mail. E depois houve ali algumas pessoas que quiseram alterar o e-mail não, o user ID, ou seja, aquilo que vocês colocam lá como username. E depois houve gente que quis mudar aquilo, porque na altura criou aquilo com o username e agora criou outro username e simplesmente não era possível, porque aquele username estava espalhado por uma série de sítios na base de dados, as pessoas queriam alterar o seu username e não podiam, enquanto não fosse criada uma chave primária para aqueles registros e migrada toda a informação que era constante do username para aquela nova estrutura, para garantir a relação entre as coisas todas. Enfim, foi um filme. Então, não devemos fazer essas associações com chave primária, tá bem? Mas pronto, isto é apenas aqui à parte sobre este campo. Depois, o nome, o Desculpa, telefone... professor. Diz. Só uma observação. Eu não sei se eu coloquei a nomenclatura correta,
Mas quando eu pus o número de cédula profissional, eu me referia ao número da inscrição na ordem dos médicos, que é um número único e não altera, certo? É um número único e não É como se fosse o altera. CPF desculpa, o NIF do médico. É assim, mais uma vez, se nós depois quisermos alterar alguma coisa mais à frente, vai ser uma pedra no sapato. Não há grande motivo nós estarmos a agarrar nesses campos e torná-los como chave primária, porque a única coisa que nós vamos ganhar com isso é ter menos uma coluna e 4 bytes em cada um, mas podemos ter problemas no futuro que nos vão dar mais dor de cabeça do que esses 4 bytes. É mais nesse sentido. Ou seja, a cédula profissional não se vai repetir, mas se calhar nós agora temos um tipo de dados que é um e depois se calhar nós precisamos de um outro porque contratamos um médico estrangeiro e que o NIF já não é igual, já não... Enfim, é sempre muito complicado. Devemos evitar ao máximo tudo aquilo que é ou seja, características muito próprias daquele modelo que nós estamos a fazer, incorporar isso como chave primária. Agora, se isto vai funcionar, garantidamente que vai. Agora, vai chegar a uma altura em que vai dar problemas. É tudo uma questão de quando é que isso acontece, porque isto, hoje a tabela é assim, mas amanhã, quando vocês estiverem já com uma aplicação em produção ou algo do género, há sempre mudanças, o software está sempre a sofrer alterações, precisam de updates, precisam de campos novos, ou seja, a coisa nunca nasce e morre desta forma. Então devemos, dessa forma, garantir que não estamos a criar problemas no futuro, ok? Mas atenção, funcionar, funciona, está bem? Mas ainda em relação aqui ao médico, só uma questão. Esta especialidade, em virtude de ser um texto que se repete, deve ser normalizado também. Portanto, deve ser criada uma tabela nova com os registros que vão conter esta especialidade. A mesma história que nós fizemos com o cliente e o género, em que tínhamos lá o masculino, o feminino, pronto, e depois fazíamos só as associações. Portanto, era a única coisa. Agora, relação entre mãe e médico. Na prática, quem nós queremos guardar como, ou seja, como relação entre médico e mãe, nós não queremos guardar isto desta forma. Nós queremos saber é quem foi o médico que esteve presente no parto deste bebê. E aquilo que nós temos aqui seria uma chave composta em que tínhamos uma mãe tem vários médicos e um médico tem uma série de mães a seu cargo. Ok, mas eu não consigo saber quem foi o médico que participou no parto de um bebê, porque eu só tenho a ligação entre a mãe e o médico e o bebê fica aqui um bocadito à parte. Tá bem? Portanto, a ligação deve ser entre o bebê e o médico e não entre o médico e a mãe. Poderia ser num contexto em que nós tivéssemos, por exemplo, um médico de família que acompanhou aquela gravidez, ou que é tipo um médico, lá está, o conceito de médico de família. Poderia ser um desses casos. No nosso caso em concreto, nós queremos é saber quem foi o médico que esteve presente naquele parto. Ok? Pronto, deste diagrama era só isso que eu queria então dizer. Grande parte das ligações estão corretas, apenas algumas notas, como aquela que eu dei aqui sobre esta chave primária, normalizar a especialidade e a relação entre o médico ser feita através do bebê. Ok? Vou passar aqui ao próximo. Vocês, entretanto, daquilo que eu vou. Lá está, como a Emily fez ali há pouco, se surgirem dúvidas sobre aquilo que eu estou a dizer, interrompam-me e eu respondo-vos, está bem? Ora, Daniela, então, vamos olhar aqui para
o teu diagrama. Temos então aqui a mãe, com mãe ID, um nome, um endereço, telefone e data de nascimento, certíssimo. Depois, atenção a esta seta que está ao contrário, mas isso são pormenores. Do bebê tens o bebê ID, tens a indicação qual é que será a mãe deste bebê, o médico participou no parto, sim, nome, data e hora de nascimento, peso em gramas, altura em centímetros, ok. E depois tens o médico com o médico ID, número da cédula, o nome, o telefone e a especialidade. Pronto, só mais uma vez aquele alerta, a especialidade deve estar normalizada, porque é um texto que se repete. Portanto, o diagrama está todo correto, falta só aqui normalizar a especialidade e, como pormenor, as setas são ao contrário. Tá bem? Esta parte que não tem, portanto, esta parte aqui lisa, digamos, deve estar do lado da primary key e esta parte que tem estes três tracinhos deve estar colada aqui à foreign key. Portanto, este médico ID ligar aqui ao médico. Bem? Mas isto são pormenores. Obrigada. Nada, ora é essa. Então, a seguir, Diana. A Diana, então, viu aqui o bebê. Vamos começar pelas mais fáceis, porque este tem mais ligações. Mas mãe ID, nome, data de nascimento, endereço e telefone. Isto são pormenores. Eu vou dizendo estas coisas, mas são pormenores. Evitem espaços entre os nomes das tabelas, assim como caracteres especiais. E, se possível, evitar também algumas abreviaturas. Mas a questão do espaço e dos caracteres especiais, isso vai dar problemas muito rapidamente. A questão das abreviaturas é mais um conselho. Às vezes pode ser um bocadinho mais difícil ou criar ali alguma entropia um bocadinho mais tarde. Com a data de nascimento dificilmente vai ser. Mas quando nós começamos a abreviar muitas coisas, à medida que vamos criando tabelas mais à frente, tem a tendência a criar entropia. Tá bem? Agora, isto dos caracteres especiais, como aqui a cedilha e os espaços, isto é a coisa que dá logo stress muito rapidamente. Portanto, deve ser evitado ao máximo. Depois, o médico e a primary key com o número da célula, pronto, é a mesma coisa que eu tinha dito há pouco. Eu desencorajo muito esta abordagem para não levantar problemas mais à frente. O nome e a especialidade, pronto, nome correto, especialidade precisava de ser normalizada, porque é texto que se repete, vamos ter lá obstetrícia ou outra coisa qualquer, muitas vezes, portanto, deve ser normalizado, criar aquela tabela e depois ligar com as coisas. Depois o telefone aqui, 15 caracteres, sim senhor. A seguir, bebê ID, nome, data e hora de nascimento, pronto, a mesma coisa que eu disse aqui com esta data de nascimento, o peso, vírgulas, pronto, mesma coisa, mas peso e altura em centímetros com um decimal, ok. Percebe porque é que fizeste aqui um decimal e aqui um inteiro, porque as gramas, pronto, nós conseguimos dizer que um bebê nasceu com 3.500 gramas, mas com a altura em centímetros pode nascer com meio, imagina, 51,5, coisas do género, então colocaste aqui um décimo. Também é uma boa forma. Depois, exatamente, existe aqui a ligação com o mãe ID, para saber quem é a mãe deste bebê, e aqui o número cédula, pronto, é a ligação com a tabela do médico, deveria estar como médico ID, mas a ligação está correta, as setas estão corretas. Portanto, no geral, o diagrama está certo, pronto, com algumas notas que eu fui dizendo aqui ao longo do tempo. Tá bem? Portanto, obrigado também. E agora passamos já para os de hoje, não é? Exatamente. Então, passando para os de hoje, eu vou olhar aqui para os de hoje. E temos aqui o da Grace em primeiro lugar, em que temos aqui vamos começar aqui pela mãe ID, nome, endereço, atenção aqui a esta cedilha,
telefone, data de nascimento, ok. Depois, no bebê, nós temos aqui o nome, a data e hora de nascimento, peso em gramas, altura, mãe, não deve ser IE, deve ser ID, mas um inteiro, foreign key, e liga aqui com a mãe. Atenção, a seta devia estar ao contrário, mas também é um pormenor. Relativamente aos médicos, médico ID, inteiro, número de cédula profissional, aniversário 20, nome, telefone, especialidade, pronto, é aquela questão que eu já tinha dito, uma vez que é texto que se repete, deve estar normalizado numa outra tabela, e liga ao bebê através do médico ID. Portanto, sim, tirando aqui mais uma vez um ou outro pormenor, como estes acentos, isto, o mãe, e depois não está um D, não está um D, está um E, isto pode trazer depois problemas quando vocês estão a criar a base de dados e a estabelecer as ligações. Obviamente que uma coisa por acaso que eu não vos disse, mas funciona. Isto que está aqui, o mãe e E, se eu configurar a ligação para mãe e E e não mãe ID, isto vai funcionar na mesma. Não há nenhuma obrigatoriedade em que este nome seja igual a este nome que aqui está. Tá bem? A ligação é possível fazer na mesma. Se é algo que eu acho que vocês devam fazer, não. Desencorajo fortemente vocês fazerem isso, porque eh, vai dar confusão mais tarde ou mais cedo. Ok? Portanto, que às vezes estão a olhar para um campo e depois quando querem olhar para uma representação de uma foreign key já tem outro nome. Quem pegar naquela base de dados pela primeira vez já vai ter um bocadinho de dificuldade à conta dessa discrepância, e não há grande ganho em fazer isso também. Pronto. Portanto, como estava a dizer, pequenos pormenores, mas as entidades estão cá todas, estão corretamente ligadas entre si, portanto, excelente. A seguir, vamos ver aqui o da Inês. O da Inês tem aqui mãe ID, nome da mãe, a morada, telefone e data de nascimento. Ok. O médico ID, nome do médico, cédula profissional, telefone, especialidade. Pronto, aqui a questão da especialidade já sabemos. É necessário uma tabela adicional. Bebê ID, o nome, data e hora de nascimento, peso com float, altura com um integer, o mãe ID para termos a ligação de 1 para N, e o médico ID aqui também referenciado para sabermos quem é que participou neste parto. Certíssimo. Portanto, aqui fora a questão da especialidade, não vejo nada mais que tenha algum apontamento. Está tudo certíssimo. Okay? Obrigado. Então, Miguel. Vamos ver aqui do Miguel. O do Miguel, portanto, mãe ID, nome, endereço, telefone, data de nascimento, com os tipos certinhos também. Depois, o médico, pois, a mãe não devia estar ligada aqui ao médico, não é? A mãe devia estar ligada ao bebê. Tudo bem que está aqui a foreign key, mas esta ligação não pode ser aqui a esta tabela, tem que ser a esta. Portanto, os campos estão certos, mas isto visualmente tem essa questão. Depois, número de cédula, endereço, atenção a esta cedilha, telefone, especialidade, precisava de uma nova tabela. E depois, no caso do bebê ID, o nome, data de nascimento, peso em gramas, um inteiro, altura em centímetros, um inteiro, e mãe ID para ligarmos qual é que é a mãe deste bebê e qual foi o médico que participou neste parto. Portanto, tirando esta parte, que esta tabela não devia estar aqui ligada com esta visualmente, embora os campos estejam certos, a especialidade e aqui um ou outro cedilha que não deveria estar, ou estes acentos aqui em cima, ou este tipo. Bem? Portanto, fora isso, as ligações estão corretamente identificadas. Obrigado também. David. Ora, mãe, telefone, morada, nome, liga com o bebê, nome do bebê, data de nascimento, altura, peso, mãe ID.
Esta maternidade, eu lembro de ter falado contigo sobre isto, não há esta necessidade de registro. O médico ID, o interno, nome do médico, telefone, especialidade normalizada, e muito embora aqui não é, a especialidade não tem um médico ID associado, a especialidade tem uma designação associada e o médico é que tem a especialidade ID. Número da cédula, aqui. Atenção a este long, porque isto é aquele tipo de campo que pode ter números, mas não é um campo numérico. Portanto, deve ser um N varchar. Okay? Se houver a necessidade de introduzir algum número, alguma letra, já não é possível. Tá bem? Portanto, esta maternidade, lá está, como disse, não faria sentido estar aqui, porque não há pronto, um registro de parto. O registro de parto é dado aqui pelo bebê. Se eventualmente nós estivéssemos, e normalmente eu depois até gosto de lançar esse desafio, porque nós estamos aqui a ver e vocês pensam assim, pá, então e se nascerem gêmeos, como é que é? Isto já é mais complicado, não é? Portanto, num só par nós não conseguimos saber se são gêmeos ou não. Não é? Não temos aqui essa possibilidade. Portanto, se houvesse aqui um conjunto de fatores que pudessem ter aqui gêmeos e nós garantimos que tínhamos mais do que um bebê num determinado parto, esta maternidade poderia fazer sentido, embora com uma relação um pouco diferente. Ok? Portanto, isso mesmo, de resto está certíssimo. Obrigado também. O Jaime, entretanto, bem, o Jaime já adiantou aqui uma série de serviços. Eu não vou falar sobre esta localidade, concelho e distrito para já, está bem? Porque isto era aquilo que eu ia falar depois um bocadinho mais à frente. Portanto, eu vou fingir que não vi esta parte. A seguir, o que é que temos? A mãe, nome, telefone, endereço, com a data de nascimento. Depois, vamos aqui ao médico, tem a sua cédula, o telefone, o nome, o telefone, a especialidade, sim, normalizada num campo ou numa tabela à parte. Do bebê temos o nome, data de nascimento, o peso, a altura. Colocaste também aqui um género ID, lá está, não era pedido no enunciado, mas colocaste aqui e bem, portanto está corretíssimo, também com uma tabela aqui à parte. E depois mãe ID, para saberes quem é a mãe, e o médico ID também associado. Portanto, isso mesmo, certíssimo, obrigado também. E temos aqui o do Alcibiades, vamos ver então o que é que aqui temos. Então temos para já mãe ID com um mãe ID, um nome, um endereço, telefone, data de nascimento, não tem bebê. Porque o bebê não é uma característica da mãe, portanto não está aqui, nem há uma relação de um para um entre a mãe e o bebê. Sempre que nós colocamos aqui uma coisa deste género, aquilo que nós estamos a fazer é limitar por cada mãe que só pode ter um bebê. E não é isso que acontece. O que acontece é que uma mãe pode ter N bebés e um bebê tem apenas uma mãe. Portanto, a ligação entre estas duas entidades está feita ao contrário. Entretanto, BBID, com o bebê, pronto, isto devia de ser ao contrário, aqui devia de ser bebê e aqui embaixo BBID. Entretanto, nome, data e hora nós registramos na mesma coisa e não é uma foreign key. A data e hora nós registramos num só campo. O peso, decimal, altura, float, ok? Depois nós temos o médico aqui com nome, número de cédula e um telefone. Ok, atenção que falta a especialidade, pois a especialidade tu estás a criar aqui ao lado com uma especialidade, nome da especialidade, portanto aqui deveríamos ter sim uma coisa desse género, mas não temos um médico ID do lado da especialidade, porque um médico tem uma especialidade, pelo menos vamos assumir que tem uma especialidade apenas e não múltiplas especialidades, não tínhamos que ter uma relação de N para N entre as duas entidades.
Portanto, vamos assumir que tem uma especialidade, mas uma especialidade tem N médicos. Se eu colocar aqui um médico ID, eu estou a dizer que para a especialidade de obstetrícia, por exemplo, só vai existir um médico com essa especialidade. E não é esse o caso. A especialidade vai ter N médicos, ou pode ter N médicos, e não o contrário. Depois, esta parte da maternidade, lá está, a ligação deveria estar aqui no bebê ID, portanto, o médico ID devia estar aqui em baixo como foreign key. Depois, o que é que temos mais? Temos aqui o da Rebeca. E o da Rebeca tem mãe com o nome, endereço, telefone, data de nascimento. Depois, o médico com médico ID, nome, telefone, número de cédula. Atenção aos caracteres especiais, como eu já tinha dito, aqui no médico, aqui no endereço, etc. Tens aqui duas vezes a especialidade. Eu quero acreditar que isto foi uma gralha. E deveria estar então criada uma tabela à parte com isto. Depois, no bebê, temos então o nome, data de nascimento, telefone, peso de nascimento, altura de nascimento. Ok, está aqui um bocadinho esquisito, mas percebi a altura, a data de nascimento. Também já tens aqui duas vezes e nunca seria um inteiro. A data de nascimento, e aliás, nem seria um N varchar. A data de nascimento, nós, por acaso, eu aqui tinha-me passado esse pormenor, a data de nascimento é sempre um date time, nunca um N varchar. Depois, existe sim aqui uma indicação de MEI ID e Medical ID corretamente identificadas. Portanto, isto, o que tem aqui de algum comentário é normalizar a especialidade, ter atenção, tens aqui coisas duplicadas e ter aqui mais atenção aos tipos de dados que estamos a colocar. De resto, as ligações estão corretamente identificadas. Ok, eu vou remandar, obrigada. De nada, de nada. Depois temos aqui o do Fernando Amorim, que tem então a mãe com o nome, endereço, telefone e data de nascimento. Depois temos o médico com o nome, telefone e a especialidade. Pronto, tínhamos só então que normalizar aqui a especialidade, criar a tal tabela. Bebê com o ID bebê, nome, data de nascimento e hora de nascimento, como tinha dito, podemos e devemos guardar isto tudo num só campo. Peso inteiro, altura inteiro, ok, sure, pode ser. E depois o ID da mãe e o ID do médico que participou no parto com foreign key identificada. Portanto, as ligações estão corretamente identificadas e a única coisa que tens aqui só de rever é a normalização da especialidade. Pronto, e aqui a data e hora de nascimento, pronto, juntar tudo num só. Mas fora isso, está corretíssimo, está certíssimo. Okay? Portanto, este também já está visto. E temos agora aqui o da Beatriz. Beatriz, se possível, envia o print screen mesmo do diagrama. Não envies o do Draw, porque isto, pronto, tinha que fazer download e abrir. Simplificamos e abres aí o... Pronto, abres aí não. Envias aí o print screen, está bem? Eu posso fazer aqui o download e irmos lá ver na mesma. Mas pronto, tenham sempre atenção a isso. Ora, open from device. Eu já estou há um tempo a tentar fazer um screenshot e não consigo. Ok. Então, enquanto isso depois fica resolvido, pronto, estou aqui a fazer já o opening disto. Portanto, o que é que nós temos? Eu vou começar pela mãe, nome, endereço. Atenção que este foreign key do endereço, pronto, não existe, não é uma foreign key. Telefone e a data. Esta data convém dizermos o que é. E é a data de nascimento. Tá bem? Depois temos no médico, Medic ID, número de cédula profissional, foreign key não é, o nome não é foreign key, telefone, atenção, temos aqui telefone duas vezes e a especialidade tem que estar normalizada. Depois
Esta maternidade, nós só estamos a trabalhar com uma maternidade. Por acaso ainda bem que colocaste isto aqui. Porque este também é uma das coisas que no início vocês vão fazendo e depois, à medida que ganham um bocadinho mais de experiência, vão identificando estes cenários. Que é o seguinte: nós estamos a trabalhar com uma maternidade apenas e não um agrupamento de maternidades, não há a necessidade de nós criarmos aqui uma tabela de maternidade. Porque depois nós tínhamos que também ligar esta maternidade, provavelmente aos bebés ou aos médicos, ou para vermos essa ligação. Portanto, sempre que estamos a trabalhar com uma maternidade, ou uma escola, ou uma empresa, ou o que seja, não temos aqui esta questão. Depois, o que é que tínhamos aqui também? No bebê, nome, data de nascimento, hora de nascimento. Portanto, estas duas coisas deviam ser no mesmo campo. O peso e a altura, pronto, eles não são, fora aqui o peso não é. A mãe indica, lá está, deveria ser aqui mãe ID, mas pode ser mãe ID, pode ser apenas mãe. Mas deveria estar aqui identificado como foreign key, e o médico a mesma coisa. Portanto, a ligação está ok. Depois existe, é uma ligação mãe-médico e neste caso nós temos a possibilidade de ter uma mãe seguida com vários médicos e um médico a seguir várias mães. Não há aqui uma necessidade desta ligação, dado que os médicos só se ligam aqui com os bebés. Ok? Portanto, outra coisa, colocar os tipos de dados sempre à frente do nome da coluna, também, para nós conseguirmos ver qual é o tipo de dados que estamos aqui a tratar. Tá bem? Só aqui uma curiosidade, porque é que eu percebo que vocês tenham colocado data de nascimento e hora de nascimento em dois sítios separados, porque até aqui eu digo-vos sempre que vocês só conseguem colocar um valor em cada campo, e vocês pensam assim: ok, eu só consigo colocar um valor em cada campo, então eu preciso de um campo para a data, que é um valor apenas, e não posso colocar lá uma vírgula com a hora que eu estou a colocar, então vou criar um também para as horas. Só que na prática não é isso que acontece. Vou-vos mostrar aqui uma coisa que é o Unix Timestamp. Como é que nós guardamos as datas num computador? Na prática, nós, utilizando o Unix Time, aquilo que nós fazemos é contar o número de segundos que passam desde esta data, ok? 1 de janeiro de 1970. Então, aquilo que nós temos, por exemplo, aqui no meu computador, aqui diz 17h57 e 14 de 5 de 2025, isto é nada mais, nada menos do que a quantidade de segundos que passou entre o janeiro 1 de 1970 até à data e hora onde eu estou agora. Portanto, se eu for ver aqui o que nós temos atualmente, nós temos que passaram estes segundos todos. Portanto, desde o dia 1 de janeiro de 1970 passaram estes segundos. E isto corresponde ao quê? Corresponde à data de agora. Portanto, se eu indicar que a minha data é este valor, ele vai saber que, ok, tendo em conta que passaram estes segundos desde esta data, eu sei que são 5h57 e 58, e agora, pronto, 58 minutos, e 3, e 4, e 5, e por aí afora. Portanto, aquilo que na prática é guardado é um número apenas. É um número grande, para nós não tem grande significado. Se eu pegar nisto e der, olha, a data é esta, vocês não vão perceber o que é isto, não é? Não vamos ter, ou seja, não é humanamente legível, mas na prática é assim que funciona, está bem? Por isso é que vocês conseguem ter o date time com esta componente também.
E depois, entretanto, vai acontecer aqui uma coisa muito engraçada neste dia, no dia 19 de janeiro de 2038, porque vai haver um overflow de um inteiro de 32 bits pronto, em nível de segundos. Portanto, nós guardamos isto num inteiro. Os inteiros são de 32 bits. Quando nós falamos em inteiros, existem inteiros, por exemplo, de 64 bits, que aí já são os longos, mas o inteiro de 32 bits consegue guardar valores até 2 bilhões, 147 milhões e mais uns números grandes. O que é que acontece? Neste dia nós esgotamos o número de números possíveis que temos desde esta data de 1 de janeiro de 1970. Portanto, se nós pegarmos dia 1 de janeiro de 1970 e adicionarmos 2 bilhões, 147 milhões e mais um X de números, vai dar a esta data. O que é que acontece quando nós ultrapassamos, quando temos esse valor e adicionamos mais um? Passa para o mesmo valor, mais ou menos, não é? Porque tem sempre ali mais menos uma diferença de uma unidade, mas pronto, isso não é importante. Passa para esse valor, mas negativo. Portanto, o que é que acontece? A data que nós vamos ler já não vai ser 20 de janeiro de 2038, isto vai acontecer um X de horas, mas nesta altura o Unix Time vai voltar então ao menos 2 bilhões, tal. O que vai acontecer é que a data vai passar a ser, acho que até janeiro de 1900 ou 1901. É uma coisa assim. Portanto, vai andar 130 anos ou 140 anos para trás. Portanto, é isso que vai acontecer nesta data. Isto se estivermos perante um sistema que esteja ainda a lidar com as datas num formato inteiro de 32 bits. Se já não estiverem a utilizar 32 bits, estiverem a utilizar 64 ou 120 já é demasiado, 64 é bastante bom. Já não tem esse problema. Mas pronto, isto é tudo uma curiosidade, porque é que vocês conseguem guardar as duas coisas ao mesmo tempo. Ora, então, também são aqui 6. Vamos fazer a nossa primeira pausa. Depois, quando regressarmos, eu vou fazer a correção deste exercício também. Pronto, já não vai ser diferente daquilo que vocês já tiveram a ver, mas para quem não conseguiu seguir o processo ou a linha de raciocínio sobre este exercício, vamos repetir então aqui a correção. E depois passamos para nova matéria. Bem? Ora, então, vamos a pausa, regressamos às 18h16. Ok? Até já então, malta. Até já. Até já. Até já. Até já. Até já. Portanto, este é então o nosso enunciado, ou seja, vamos ter aqui algumas entidades, como já vimos. Portanto, temos aqui, quando o bebê nasce, algumas informações são armazenadas, como por exemplo o nome, data e hora do nascimento, peso, altura, a mãe e o médico que fez o parto. Para as mães, a maternidade deseja manter um controle, armazenando informações como nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber número de cédula profissional, nome, telefone e especialidade. Portanto, se nós começarmos a pensar aqui quantas entidades é que temos, nós temos uma entidade bebê. Portanto, aqui no nosso enunciado surge aqui o bebê. Surge também a entidade mãe e surge também a entidade médica. Portanto, são os três intervenientes, digamos assim, deste processo e que nós conseguimos identificar. Agora, temos que pensar como é que estas entidades interagem entre si e percebermos quais são, então, as relações. Depois, eventualmente, vamos encontrar aqui mais uma entidade, mas não é para já importante. Portanto, estas são as principais que nós temos na nossa base de dados. E então, o que é que nós temos?
temos a indicação de que quando um bebê nasce, guardamos uma série de informações, assim como a mãe deste bebê. Portanto, nós, ao olharmos para esta entidade, sabemos que temos a indicação de a mãe deste bebê e o médico que fez o seu parto. Portanto, tudo no singular. Portanto, há uma mãe e há um médico. Então, o que vai acontecer é, vamos passar a mãe para aqui e o médico para este lado. Portanto, nós temos aqui no enunciado que este bebê vai ter a indicação de qual é que é o médico que fez o seu parto, assim como quem é a sua mãe. Agora vamos pensar aqui um pouco, que é uma mãe, não é? Pode ter mais do que um filho, mas um bebê apenas vai ter uma mãe. Então, é seguro dizer que entre a mãe e o bebê existe uma relação de uma mãe, N bebés, um bebê, uma mãe. Portanto, se existe uma relação de 1 para N, entre a mãe e o bebê, do lado do bebê, nós precisamos de uma chave estrangeira para essa informação, que é o mãe ID. Daí aparecer que, quando um bebê nasce, nós queremos saber a mãe. Significa que aqui vai existir uma chave estrangeira. Da mesma forma que temos o médico que fez o seu parto. Ora, um médico que esteja a exercer aqui nesta maternidade, durante o seu dia normal, o seu trabalho normal, vai assistir vários partos. Não é? Portanto, se calhar de manhã tem, sei lá, 3, 4 partos, assim, no melhor dos cenários. À tarde tem mais uma série de partos, depois entretanto está no outro dia num turno diferente e assistiu a mais não sei quantos partos. Enfim, um médico vai estar associado a vários nascimentos. Não é? Não faz só um nascimento, ou não participa só num nascimento e deixa de estar presente. Não. Vai continuar a estar presente e a ser interveniente em vários partos, em vários nascimentos. Já um bebê só nasce uma vez. Portanto, como só nasce uma vez, só vai ter contacto com o médico uma vez, no contexto do seu nascimento, obviamente. Portanto, o que é que acontece? Há uma relação entre um médico assistir o parto de vários bebés e um bebê estar então a ser assistido por um médico apenas. Então, existe uma relação de um médico N bebés, um bebê, um médico. Portanto, o que vai acontecer é a relação de 1 para N entre o médico e o bebê, em que do lado do bebê, do lado do N, vamos ter uma chave estrangeira. Ok. Até aqui temos então as relações 1 para N, 1 para N. Estão relacionadas entre si. Entretanto, para as mães, temos então a indicação, seja se manter um controle armazenando informações como nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Portanto, não há aqui indicação de mais nenhuma entidade que seja necessária relacionar. Para os médicos é saber então o número da cédula profissional, o nome, o telefone e a especialidade. Até aqui não temos nenhuma entidade assim principal com quem se relacione, a não ser aqui com a especialidade, mas aí a especialidade nós já vamos olhar para ela. Então pronto, temos estas 3 entidades. Então vamos começar a criar o nosso diagrama. Portanto, vamos aqui ao Entity Relation e começamos a arrastar tabelas. Ora, eu vou começar pela tabela da mãe. Portanto, tabela da mãe. O que é que vamos ter como chave primária? Um mãe ID, que será um inteiro. Depois vamos olhar para as características que nós precisamos. Precisamos de um nome, endereço completo,
telefone e data de nascimento. Portanto, eu vou ter aqui um nome. O nome vai ser um texto, portanto, um N varchar. Eu vou dar aqui 150 caracteres para o nome. Depois, o endereço. Para já, vamos deixar isto só com um campo. Vamos depois ver mais à frente o que é que são os endereços completos, mais completos. Endereço também vai ser para já um N varchar e eu vou pôr 200 caracteres. A seguir tenho o telefone, não é? Da mãe. Então este row 3 vai passar a ser telefone. N varchar. E eu vou colocar 15 caracteres, pela mesma razão que já indiquei anteriormente. Podemos querer guardar indicativos, podemos querer guardar aqui um número que não seja, lá está, português e tenha ali uma dimensão maior em virtude disso, e então não guardar só os 9 dígitos. Okay? A seguir, data de nascimento. Portanto, eu vou aqui ao terceiro espaço, arrasto para aqui, para o fim, e fica este row. Apago este row e ponho data de nascimento. Será um date time. E para as mães eu já tenho tudo. Tenho o nome, endereço completo, o telefone e a data de nascimento. Está resolvido. Agora, vamos fazer aqui a relação com os médicos. Vamos arrastar aqui uma nova tabela. Vamos chamar médico. O seu ID, não é? A sua chave primária vai ser médico ID. Será um número inteiro. Portanto, no nosso sistema vai ser o médico 1, 2, 3, 7, 8, 10, 20, por aí fora. Depois, como características, nós vamos ter aqui a cédula profissional. Cédula profissional. Vamos deixar isto como um N varchar. E vamos deixar aqui 20 caracteres. Creio que é suficiente. Portanto, a seguir, o telefone. E o telefone vai ser também um N varchar de 15. Agora, a especialidade. Se nós fizermos algo deste género, temos aqui um problema. Porque vamos olhar para estas duas tabelas que acabamos de criar e pensar se existem normalizações. Vocês já sabem que a especialidade vai precisar de ser normalizada. Mas, porquê a especialidade e não outra qualquer? Se nós olharmos para a mãe e olharmos para o nome da mãe será um texto. Mas este texto vai se repetir? Não. Na prática não se vai repetir. Ou se repetir, vão ser exceções muito excepcionais. Portanto, vamos ter, se calhar, no máximo, um caso em que duas mães têm o mesmo nome completo por algum motivo. E será, pronto, será muitíssimo raro. Portanto, dado que é um texto e que não se repete, pode ficar na mesma tabela. Portanto, estamos a seguir a regra. Endereço é algo que se vai repetir? Não. Dificilmente o endereço se vai repetir. Porque, pronto, as pessoas moram num local, não é? Não vamos ter aqui, cada um mora na sua casa, ou mesmo que se repita por algum motivo. Imaginem que, pronto, temos ali uma situação em que se repete, vai ser uma exceção excepcional. Portanto, não há necessidade de nós termos uma tabela à parte para o endereço, neste caso. Portanto, é texto que não se repete. O telefone aqui está guardado como texto. Vai-se repetir? Também não. Cada pessoa vai ter o seu número de telefone e se repetir por algum motivo, será também, lá está, uma exceção muito excepcional. Data de nascimento não é um texto, portanto, mesmo que se repita por algum motivo, não há problema, já está no seu formato mais pequeno possível. Não se esqueçam que o facto do texto se repetir é garantir
consistência da informação, assim como o menor espaço ocupado. Vamos olhar para o médico. O médico. Então, temos a cédula profissional. É um texto. Vai-se repetir? Não. Será um texto único. Portanto, pode ficar na mesma tabela. É uma característica do próprio médico. Portanto, não vamos considerar que seja um texto que se repita. O telefone será um texto que se repete. À semelhança daquilo que vimos com a mãe, também não se vai repetir. Já a especialidade é diferente, porque se nós tivermos uma tabela de médicos e tivermos lá 100 médicos de obstetrícia, por algum motivo, nós vamos ter a palavra obstetrícia a ser gravada nesta coluna. Temos 100 médicos, vamos ter 100 vezes essa informação gravada. Portanto, esse texto vai estar gravado 100 vezes. Portanto, é um texto que se repete muitas vezes. Então, em virtude de ser um texto que se repete muitas vezes, nós temos que normalizar. Sabemos que texto que se repete deve ser criada uma tabela de configuração para essa informação ser armazenada e depois sim haver uma relação de 1 para n nessa tabela onde nós estivemos a normalizar. Portanto, estivemos a normalizar o médico. Portanto, aqui no lado do médico vai existir uma chave estrangeira para não uma especialidade, mas uma especialidade ID. Será foreign key. Dito isto, se eu preciso de criar uma tabela de configuração para esse efeito, eu tenho que criar a tabela, não é? Portanto, tenho que dizer especialidade. A especialidade terá um especialidade ID. Portanto, será um integer. E aqui vamos pôr especialidade. Ou, se vocês acharem que é mais fácil nesta altura, nome da especialidade. Portanto, o ID será o ID 1, 2, 3, 4, 5. A especialidade vai ser cardiologia, obstetrícia, oncologia, o que vocês quiserem. Portanto, é onde nós vamos guardar o texto propriamente dito da especialidade. Portanto, eu vou só deixar como especialidade, uma questão de convenção, e vou dizer que isto será um varchar de 50 caracteres, creio ser suficiente. Não precisamos de mais informação para aqui. Okay? Portanto, só temos então aqui a especialidade. Depois, este row 2, afinal tem que apagar assim, e o row 3, idem. Ok, tenho então aqui esta tabela auxiliar criada. Portanto, já criei a tabela das mães, já criei a tabela dos médicos com a dependência da especialidade ID, falta-me criar a tabela dos bebês. Portanto, eu vou arrastar estas tabelas aqui um bocadinho para o lado. Ficam aqui guardadas e depois eu já lá vou buscar. Só para conseguir ter aqui espaço enquanto estou a ler o enunciado também. Então, como vimos, há a necessidade de criarmos uma entidade bebê. Portanto, bebê. Cada bebê vai ser identificado inequivocamente por um bebê ID, integer. E agora o que é que nós queremos saber sobre o bebê? Queremos um nome. Okay, então vamos criar um nome. O nome do bebê n varchar de 120 caracteres, por exemplo. Portanto, já tenho aqui espaço para guardar o nome. Data e hora do nascimento. Portanto, data de nascimento será um date time. Depois, peso do nascimento em gramas. Então, eu vou dizer que peso em gramas. Convém sempre dizermos qual é que é, como dizer, qual é que é a unidade que nós estamos a guardar. Okay? Quando nós queremos guardar um peso, uma altura ou o que seja, convém nós dizermos qual é que é
a unidade que estamos a gravar. Porque isto poderia ser peso e ser em quilogramas. E vocês veem lá um 3,100 e vocês vão dizer, ok, pelo contexto eu acho que isto são 3 kg e 100 gramas. Mas às vezes nós não conseguimos saber o contexto. Numa maternidade, aqui no nascimento de bebés, pronto, é uma coisa simples. Mas noutros contextos pode ser mais complicado nós sabermos qual é que é a unidade. Portanto, deve colocar aqui o peso o nome daquilo que querem guardar e a unidade que estão a guardar. Portanto, peso gramas, eu vou dizer que isto será um integer. Porque eu vou guardar algo como 3.149 gramas. Portanto, foi um bebê que nasceu com 3 kg, 149 gramas. Mas neste caso eu digo 3.149. Depois, eu vou precisar também de altura em centímetros. Ora, altura em centímetros, vamos acrescentar aqui uma coisa nova. Altura centímetros. Aqui, como nós podemos ter alturas em centímetros e ser assim, ou seja, ter casas decimais, digamos assim, eu posso guardar isto num tipo de dados que me permita ter casas decimais. Existem vários tipos de dados que vocês podem aplicar. O mais preciso de todos é o decimal, mas normalmente nem tudo precisa de um decimal para ser preciso o suficiente. Portanto, podemos utilizar aqui um outro tipo de dados que é o float. Quem colocou como inteiro, boa. Quem colocou como decimal, boa também. Okay? Eu vou mostrar-vos aqui outros tipos de dados para vocês também terem conhecimento. Portanto, float. Float é exatamente um tipo de dados que permite números decimais, mas é menos preciso do que, ou seja, tem menos precisão, menos resolução do que um decimal. Okay? Agora, depois já temos a altura em centímetros, agora precisamos da mãe deste bebê e o médico fez o seu parto. Portanto, as ligações, sabemos mãe, bebê, relação de 1 para n, médico, bebê, relação de 1 para n. Portanto, vamos criar os n's, digamos assim, ou as chaves estrangeiras do lado do n. Portanto, eu vou arrastar uma foreign key para aqui, não era para aqui, era um bocadinho mais em baixo, sim. E vou dizer mãe ID para ter então aqui uma ligação com a mãe propriamente dita e agora a mesma história aqui com o médico ID. Portanto, médico ID será um integer. Desta forma, eu olhando para o enunciado, os meus bebés já têm todas as características, portanto já têm nome, data e hora de nascimento, peso, altura, mãe e o médico fez o seu parto. Portanto, estão aqui todas essas entidades estão aqui, ou entidades não, essas propriedades estão aqui. Depois, para as mães, queremos então nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Nome, endereço, telefone completo, telefone e data de nascimento. Para os médicos, número de cédula profissional, nome, telefone e especialidade. Portanto, cédula profissional, telefone, especializado. Falta-nos o nome. Falta-nos o nome. Portanto, eu vou colocar aqui uma row logo no início. Vamos aqui o nome. Vamos achar de 120 também. Portanto, e já temos agora sim todos. Portanto, com a indicação que a especialidade ID está normalizada. Então, vamos começar a criar as setas, não é? Para ligarmos as diferentes tabelas. Eu vou colocar isto aqui. Portanto, sabemos que o bebê vai estar aqui no meio, sabemos que o médico vai estar aqui do lado direito e a especialidade também aqui do lado direito. Isto, portanto, já está mais ou menos nos sítios certos. Qual é a seta que nós usamos? Isto começam aqui uma série de setas, nós utilizamos a segunda seta. Portanto, não é logo esta primeira, é esta
que está aqui de one-to-many. Será aquela que vocês vão utilizar sempre. Portanto, como disse da outra vez, esta parte tem os 3 tracinhos, liga à chave estrangeira, a parte que não tem os 3 tracinhos, liga à chave primária. Portanto, vamos ligar a esta chave primária, até aparecer ali o círculo verde. Esta parte vai ligar ao main ID, até aparecer o círculo verde. Portanto, se eu mexer na tabela da mãe ou na tabela do bebê, tudo isto mexe também, fica dinâmico. Vamos arrastar mais uma seta dessas. E vamos ligar então o médico com o bebê. Aqui fica assim e aqui fica assim. Pronto. E agora falta a especialidade e o médico, não é? Especialidade e o médico, portanto, aqui liga à especialidade e aqui liga à especialidade também. Ou neste caso, pronto, é a chave estrangeira da especialidade ID, que precisa também de ser indicado qual é que é o seu tipo de dados. Portanto, olhando para o diagrama, todas as tabelas têm nome, todas as tabelas têm chave primária bem identificada, todos os campos têm o tipo de dados associado, todas as tabelas estão ligadas entre si, portanto, e cumprem todos os requisitos que estão no enunciado. Portanto, o exercício está completo. E esta é uma das formas que nós temos de resolver este exercício. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Quem teve mais dificuldade a fazer, conseguiu perceber agora o que estava a ser criado aqui? Eu sim. Sim, eu percebi. Sim, Mas eu boa. acho que é uma questão mesmo de prática. Sem Pra pegar dúvida, mesmo. sem dúvida que sim. Vocês precisam de praticar isto muitas vezes para, pronto, estas ligações, identificar estas ligações, ser o mais natural possível e também para uma coisa muito importante que é cometerem os erros que toda a gente comete quando começa pronto, a aprender isto, não é? Há coisas que vocês só vão interiorizar quando cometerem alguns erros. Portanto, e é perfeitamente normal, toda a gente passa por esse processo. E então quanto mais praticarem isto, melhor. Isto não é difícil, não é algo muito complicado, obviamente não é simples, mas não é algo extremamente complicado, mas requer sempre muito treino, muita prática. E como eu vos disse, pá, se não foi na primeira ou na segunda aula, isto chega a um ponto em que pronto, dá ali uma certa epifania e vocês percebem que tudo isto faz todo o sentido e ficam prós nisto de um dia para o outro, basicamente. Desde que pratiquem, obviamente. Eu tenho uma dúvida. Eu só não percebi como é que eu sei que a variável é. Não sei se variável é o termo correto, mas enfim, como é que eu meto as informações que estão entre parênteses? Como é que eu sei que tenho de meter acho que é Nimvas, não sei, o int, essas coisas. Ou seja, o nvarchar, o datetime, Isso o aí. integer, tu tens que fazer dois exercícios. O primeiro é tu pensares o que é que compõe um nome. E tu vais-me dizer, pá, um nome é um conjunto de letras. Portanto, se é letras, vais utilizar aqui um nvarchar. Letras ou letras e números, não é? Se for um texto. Portanto, então utilizas este nvarchar. É um dos tipos de dados que tens disponível. Este 120 é a segunda parte do exercício que tens que fazer, que é, como dizer, usar algum... A expressão pode não ser a mais certa ou mais correta, mas algum bom senso. Ou seja, se nós vamos estar a criar um campo de nome, não faz sentido colocarmos muito poucos caracteres como limite. Portanto, não faz sentido eu querer um nome completo e dar um limite de caracteres de 15. Não é? Porque eu preciso de um nome mais extenso do que 15 caracteres. Mas também não me faz sentido colocar 1000. Não é? Então nós fazemos ali uma avaliação
da informação que, regra geral, vai entrar aqui neste campo, nesta coluna, e dizemos, ok, 50 parece-me pouco, 300 parece-me demais, acho que 120, repara, se não fosse 120, fossem 130, era igual, não havia grande problema, a menos que estivesse provado com algum caso muito específico que nós estamos a tentar introduzir um nome de uma pessoa que tem mais do que 120 caracteres e estamos a ter um erro por causa disso. Aí a base de dados tem que alterar e ser mais permissiva neste campo. Caso contrário, não há isso. Então acaba por ser ali um bocadinho de experiência e bom senso nestes limites. Agora, quando nós pensamos no data de nascimento, é um date time, porque lá está, é um dos tipos de dados que permite guardar datas e horas. Quando queremos um número que é um número inteiro, ou seja, que não tem componente decimal, não é 1, qualquer coisa, nós utilizamos o int. Quando queremos utilizar um número, mas que é com casas decimais, temos que usar o tipo de dados float, por exemplo. Se estivermos a trabalhar com um valor que seja monetário, já temos que utilizar um decimal. O que é que eu recomendo tu fazeres? Olha, foi nesta aula, inclusive. Tanto foi partilhado aqui pelo colega Fernando um link para os data types que vocês têm disponível no SQL. Pronto, isto é uma lista muito completa sobre todos os que vocês têm disponíveis. Portanto, grande parte deles não vão, se calhar, estar a utilizar, mas depois eu coloquei aqui um mais, como é que eu ia dizer, mais pequenino, não é? Com aqueles que vocês vão utilizar com maior frequência. E tens aqui, lá está, o int são números inteiros, o n-varchar são texto, o float são números decimais, o decimal são valores decimais, barra monetários, datetime é quando queremos datas e horas, um bool de sim ou não, true ou false, em que o 1 significa verdadeiro e o 0 significa falso. Portanto, diria para olhares para esta tabela e olha também aqui para este link que o Fernando partilhou aqui e bem. Bem? Ficou mais esclarecido? Sim, Dúvida? sim. Sim. Ok, boa. Mais dúvidas, mais questões? Por enquanto, não. Não? Ok, boa. Então, eu vou dar-vos o print screen deste exercício e pronto, e ficam aqui com este exercício 1. Ok. Então, o que é que nós vamos ver agora? Nós, até aqui, estivemos a considerar, por exemplo, os endereços como um texto assim bastante simples, não é? Em que tínhamos lá o nome da rua, podíamos lá ter também o número do prédio, podíamos indicar também o código postal, podíamos dizer a cidade, enfim, uma série de coisas. Mas depois torna-se muito mais complicado nós percebermos, por exemplo, aqui no contexto desta maternidade, torna-se muito mais complicado de eu saber todas as mães que são de Lisboa. Porquê? Porque se calhar aquilo que eu vou ter guardado na minha base de dados vai ser o nome da rua, o número do prédio, o número do andar, e depois se é esquerda, direita, A, B, C, whatever. Vou ter provavelmente um código postal, vou ter lá depois uma indicação sobre onde é que aquele código postal pertence, não é? Mas nós podemos ter ali um problema. Um dos problemas é nós podemos ter pessoas que nos dão um código postal e dão-nos um endereço, mas que aquela componente da localidade
não está, ou seja, não está dita da mesma forma. Ou seja, para algumas pessoas aquilo pode ser Lisboa, para outras pessoas aquilo já não é Lisboa propriamente, já é Campo Grande. Ou algo assim parecido. Portanto, nós podemos ter ali algumas lacunas de informação. Da mesma forma que se eu quero, por exemplo, saber todas as mães da zona do Distrito de Lisboa, eu já tenho aqui um problema, porque eu depois preciso de saber se aquele código postal ou aquela morada pertence a Lisboa ou não. E eu não tenho forma de saber essa informação sem conhecer aquela localidade. Eu não tenho forma de tratar essa informação. Se eu quiser, na minha base de dados, tal e qual como ela está neste momento, saber quantas mães é que eu tenho no Distrito de Lisboa e quantas mães é que eu tenho que, por algum motivo, são do Distrito do Porto, eu já tenho um problema. Já não vou conseguir alcançar essa informação com grande facilidade. Porque, imagina, eu tenho lá uma morada qualquer, Rua B, número 30, Senhora da Hora. E pá, eu por acaso sei que a Senhora da Hora é no Porto, mas não há nenhuma relação na nossa base de dados que me diga que a Senhora da Hora é no Porto. Posso não saber. Da mesma forma que, lá está, não tem como agrupar essa informação através do endereço. Então nós precisamos de arranjar aqui umas alternativas. E uma das alternativas é, se eu quero um endereço completo, eu vou querer algo como um distrito, um concelho e uma freguesia ou localidade. Pelo menos. De modo a que eu consiga saber, ok, eu tenho X mães nesta localidade, eu tenho X mães neste concelho, eu tenho X mães neste distrito. E uma das primeiras abordagens que pode ser tentada, eu vou colocar isto aqui um bocadinho de lado, ok? Porque não me vai fazer falta para já e vai-me atrapalhar um bocadinho. Então eu vou só puxar as mães para aqui. Só para pegarmos aqui no exemplo das mães, depois eu ligo isto tudo outra vez. Então, eu quero ter essa informação. Uma das abordagens que pode ser criada logo à partida, e vamos perceber porque é que isto é uma má ideia, mas vocês, com aquilo que já sabem, vão dizer assim: então, tu queres um endereço completo em que queres saber o nome da mãe, o endereço completo, ou seja, qual é que é o nome da rua, localidade, o concelho e o distrito. Ok. Então, eu vou fazer isto até de forma incremental. Vou dizer assim: olha, então, tu queres saber essa informação, então eu vou dizer aqui, ó, distrito. E isto vai ser um texto. E eu vou dizer que o distrito tem 100 caracteres. E queres saber também o concelho. Ok, boa. Então eu vou arrastar isto para aqui. Atenção, isto que eu estou a fazer é seguir uma linha de raciocínio com base naquilo que vocês já sabem. E digo aqui, concelho. A seguir, N baixar. E aqui o concelho vai ser 150. E queres também a localidade. Boa. Então eu vou colocar aqui a localidade. Localidade. E digo também que é um N varchar de 150. E depois vocês dizem-me assim: epá, mas eu já aprendi aqui umas coisas. E eu sei que o distrito é algo que se vai repetir muitas vezes. Eu vou lá ter Lisboa, 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 Lisboa. Portanto, este distrito vai se repetir uma série de vezes. Da mesma forma que eu sei também que o concelho se vai repetir uma série de vezes. Eu vou ter lá Lisboa, Lisboa, Porto, 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 escrito ad eternum. E sei que a localidade também vai acontecer a mesma coisa. Portanto, eu vou lá ter uma série de localidades de Lisboa, ou do Porto, ou de outro sítio qualquer, repetidas ad eternum. E eu sei como é que se resolve isso. Que é criar uma tabela de configuração para isto.
Então eu vou criar essa tabela de configuração. Portanto, eu já estou a pensar mais à frente. Eu vou aqui ao distrito e crio um distrito ID e aqui um distrito será um varchar de 100. As outras coisas que eu tenho aqui não preciso. Inclusive, eu vou fazer a mesma história para o concelho. Não é? E em vez de ter aqui distrito ID, vou ter concelho ID. E em vez de ter aqui distrito, vou ter concelho. E sei que o mesmo acontece também para a localidade. Então, localidade, este concelho ID vai passar a ser localidade ID, este concelho vai passar a ser localidade. Eu guardo aqui a informação. Então, eu já sei que posso chegar aqui e fazer algo deste género, que é distrito ID, depois aqui ter um concelho ID e aqui um localidade ID. Localidade ID. Todos estes são integers. Integer e integer também. Todos eles são fora aqui, fora aqui, fora aqui e começo a ligar as coisas. Portanto, sei que o distrito ID vai ligar com o distrito ID, que o concelho ID vai ligar com o concelho ID e a localidade vai ligar com a localidade ID. E vocês dizem, está resolvido, pediste-me o endereço completo, está aqui, isto funciona, consigo ter isto tudo, print screen, vou mandar ao Ruben. Muita atenção a isto. Isto tem problemas graves. Porquê? Vamos olhar aqui para o Excel e vamos perceber porque é que isto tem problemas graves. Eu vou simular aqui alguns registros. Portanto, temos aqui a nossa estrutura de tabelas. Eu vou fazer aqui a tabela das mães, não é? Como de costume. Ora, onde é que está o meu Merging Center? Está aqui. E vou dizer mãe. Vou separar isto com aquele escuro que já fiz. Depois eu vou fazer aqui várias tabelas mais pequeninas para o distrito, concelho e localidade. Portanto, distrito. Não preciso de muitos registros, portanto eu vou fazer agora assim. Este vou também usar e vai ser concelho. E agora aqui a localidade. Localidade. Ok, vamos fazer agora assim. Vamos depois também fazer assim. E vamos também guardar aqui isto. Bem, eu guardei 4 campos e eu vou precisar de mais. Mas pronto, até aqui tudo bem. Ora, eu vou precisar de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, ora, 2, 4, 6. Precisamos de mais 2, não é? E outro. Ok, já vamos criar aqui as mães. Vamos criar então aqui um distrito ID e distrito. E o 1 vai ser Lisboa. O 2 vai ser o Porto. Concelho, eu vou ter deixa eu apagar assim. Concelho ID e vou ter aqui à frente o concelho propriamente dito. E assim. Pronto. Concelho ID 1 vai ser o Concelho de Lisboa. Concelho ID 2 vai ser o Porto também. Portanto, distrito e concelho. Atenção que eu deixei todas com caps. Esta também não pode fugir à regra. Concelho. A mesma coisa com a localidade.
localidade. Então, o que vai acontecer é eu ter um localidade ID e a localidade. E agora eu vou fazer localidade 1 e 2 e 3. Localidade 1 vai ser Benfica. Localidade 2 vai ser Alvalade. E aqui na localidade 3 pode ser Boa Vista. Então o que é que acontece? Agora eu vou criar as minhas mães. Aqui, mãe ID, o nome, o endereço. Agora o distrito ID, o concelho ID e o localidade ID e o telefone. Então, até aqui parece tudo estar a correr bem e durante algum tempo até vai correr bem. Mas vamos perceber até onde é que isto corre bem. Eu vou criar, não vou criar muitas mães, no máximo 5 mães. Eu vou dizer que esta mãe é a Ana Mendonça. Ana Mendonça. E a morada da Ana é Avenida A. Distrito é o 1. Concelho é o 1. Localidade é o 1. Telefone 1. 0, 0. Não. Telefones do costume. Pronto. A seguir, vamos ter aqui a Rita Lourenço, por exemplo. Avenida B. No distrito 1. Concelho 1. Localidade. Agora vamos pôr a localidade 2. Alvalade. Ok. Telefone vai ser a mesma coisa, excepto o último número. Portanto, aqui um 2. Depois aqui vamos ter a Margarida. Pode ser. Ela já temos um em cima. Para baixo. E vai ser Rua A. Distrito 1. Concelho 1. E localidade 2. Portanto, é ali mais ou menos vizinha da Rita Lourenço. Agora, vamos ter aqui duas pessoas que vai ser, por exemplo, Tânia Nunes. E pode ser Avenida C, no distrito 2, Concelho 2, localidade 3. Telefone, pode ser isto. E por último, vamos ter, pode ser a Sandra Castro. E a Sandra Castro, Avenida B, no distrito 2, Concelho 2, localidade 3, número de telefone. E até aqui tudo parece estar bem, não é? Portanto, eu consigo saber, neste caso, quais são as mães que são do distrito de Lisboa. Deixa-me só colocar isto aqui um bocadinho maior. Eu consigo saber quais são as mães do distrito de Lisboa. Eu chego aqui à tabela das mães, filtro pelo distrito 1 e sei imediatamente qual é que é o número de mães do distrito de Lisboa. Da mesma forma que eu consigo saber, não é, o concelho. Eu quero do concelho do Porto. Sem problema. Eu vou filtrar pelo concelho ID 2, vou ter a Tânia Nunes e a Sandra Castro, tenho duas mães no concelho do Porto. E agora, mais surpreendentemente possível, quero saber quantas mães é que eu tenho de Alvalade. Sim, senhor, sem problema. Filtro por localidade ID, onde a mãe mora aqui na localidade ID 2. Sem problema. Quando é que vai começar a surgir o problema? Quando aparecer aqui uma Francisca Antunes que mora na Avenida R,
é do distrito ID 1, porque foi passado para a base de dados o 1. O concelho ID, por algum motivo, é o 2. E a localidade é o 2. Eu já tenho aqui um problema grave. Porquê? A Francisca Antunes mora na Avenida R, no Distrito 1. Distrito 1 é Lisboa. Mas o concelho que ela tem associado é o 2, o concelho do Porto. E a localidade que ela tem é de Alvalade, que é, nós sabemos que é de Lisboa. Eu não tenho como saber. Não sei, aliás, nem sei. Eu sei que existe inclusive Alvalade noutros locais, que não em Lisboa apenas, ali na zona do Distrito de Beja. Mas não tenho como garantir que é Alvalade de Lisboa. Além de que eu tenho uma grave falha na minha informação através do concelho ID não estar relacionado com o distrito ID. Portanto, eu e a base de dados vai obter esta informação e não vai levantar problema nenhum. Ok? Portanto, a base de dados não nos vai dar nenhum erro, vai aceitar essa informação, a vida vai seguir até que alguém descubra este erro e que depois tenha de o corrigir. Portanto, isto é uma excelente forma de nós não fazermos esta associação. Ok? Portanto, já vimos que tem problemas. Agora, tem que haver uma solução para isto, não é? E há uma solução relativamente simples para isto, que é o seguinte. Vamos voltar aqui ao nosso diagrama. Portanto, com aquilo que vocês aprenderam até agora, poderiam chegar a uma solução deste género e já vimos que era uma má ideia. Qual é a boa ideia? A boa ideia é nós separarmos estas coisas que aqui estão. Portanto, separamos para já o distrito, o concelho e a localidade. A boa ideia é eu indicar na main aquilo que é o mais específico. Se eu indicar aquilo que é o mais específico na main, eu vou conseguir saber, por relação, aquilo que é menos específico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se eu disser que a mãe é da localidade de Benfica, como temos aqui, eu quero ter a certeza que este Benfica permite saber automaticamente que é do concelho de Lisboa e que é do distrito de Lisboa também. Portanto, é exatamente isso que eu vou fazer. Como é que eu posso fazer isso? Se nós pensarmos bem, quais são as relações entre estas três entidades, entre si? O nosso país tem uma série de distritos. Se nós pegarmos num distrito apenas, nós sabemos que esse distrito vai ter uma série de concelhos. Portanto, o distrito está dividido em vários concelhos. Da mesma forma que cada concelho vai estar dividido em várias localidades. Resumindo, eu preciso de garantir que existe uma ligação entre estas três entidades primeiro, antes de a ligar à mãe. Essa relação. Então, o que vai acontecer é um distrito vai ter N concelhos, como já vimos, portanto, um distrito pode ter vários concelhos, e um concelho apenas vai pertencer a um distrito. Se existir um concelho com o mesmo nome, mas que pertence a outro distrito, não tem mal, não é? Porque eu vou ter um ID para o concelho A, que pertence ao distrito 1,
e vou ter um ID diferente para o mesmo concelho A, mas que pertence ao distrito 2. Ambos chamam-se concelho A, mas estão em distritos diferentes. Portanto, em virtude de estarem em espaços físicos diferentes, são duas coisas diferentes. Então são duas entradas na base de dados completamente diferentes. Porque são dois sítios diferentes. Então já vimos que um distrito tem N concelhos, um concelho tem um distrito. Então há uma relação de 1 para N entre o distrito e o concelho. E aplicando mais uma vez aquilo que nós já fomos fazendo, significa que eu tenho que criar uma chave estrangeira do lado do N. Portanto, aqui eu tenho que indicar o distrito ID. E depois vamos ligar estas duas entidades. Assim e assim. Até aqui, percebido? Alguma dúvida? Queiram perguntar? Entendido. Sim? Por mim, não. Boa, boa. Então vamos continuar aqui a Entendi. complicar isto mais um bocadinho. Que é, vamos pensar qual é que é a relação entre o concelho e a localidade. Um concelho vai ter N localidades. Mas uma localidade só vai pertencer a um concelho. Volto a dizer, nós temos Alvalade no concelho de Lisboa, mas existem outros Alvalados no país. Devo um exemplo, não sei qual é o concelho, mas sei que é no distrito de Beja, que é Alvalade do Sado, ou acho que é o nome daquilo, mas pronto, é Alvalade. Mas que são dois sítios diferentes. Portanto, em virtude de serem dois locais completamente distintos, estão em concelhos distintos, estão em distritos distintos, são duas localidades diferentes, portanto existem duas entradas na base de dados. Mas, isto tudo para dizer que um concelho tem uma localidade e um concelho tem N localidades e uma localidade tem apenas um concelho. Há uma relação de 1 para N entre o concelho e a localidade. Como é que nós resolvemos? Através de uma foreign key, aqui no lado do N, onde nós passamos um concelho ID. E é um integer. E porquê que eu não passo um distrito ID aqui? Porque se eu souber qual é que é o concelho, não é? Eu sei qual é que é o distrito. Porque eu digo aqui, olha, concelho ID é o 2. Eu vou à tabela dos concelhos. Sei que o concelho ID 2 tem o nome de um concelho e tem o seu distrito associado. Portanto, eu depois consigo saber qual é que é o distrito associado a esse concelho. Portanto, eu sabendo uma localidade e o ID de uma localidade, eu consigo saber imediatamente qual é que é o concelho e qual é que é o distrito. Então, aquilo que nós associamos à mãe é o localidade ID. Porquê? Porque é o mais específico. Eu, se tivesse aqui na mãe o distrito ID, em vez de localidade ID, eu sabia que ela era do distrito de Lisboa. Ok, qual é o concelho? Não faço ideia. Qual é a localidade? Muito menos. Se eu tivesse a ligação à mãe através não da localidade ID, nem do distrito ID, mas do concelho ID, eu sabia qual é que era o concelho, sei que é do concelho de Lisboa, boa. Sei que é do distrito de Lisboa, boa. Mas qual é a localidade? Não tenho forma de saber. Existem N localidades no concelho de Lisboa. Se eu passar a localidade ID, eu já tenho forma de saber qual é que é esta ID. Vou consultar qual é o ID do concelho. Então eu sei que Alvalade é do concelho de Lisboa. Ok, então vou aqui à tabela dos concelhos, tem o ID 1, o que seja. Vou ver, ok, concelho de Lisboa. Qual é que é o distrito? É o 1. Vou à tabela dos distritos e vejo aqui qual é que é o distrito ID 1. E sei que é do distrito de Lisboa. Sim, Emily, tens aí a mão no ar. Força. Sim, essa localidade ID seria o código postal?
Não, seria aquilo que aparece à frente do código postal. Podias ter na localidade ainda, depois se calhar uma derivação para mais códigos postais e associavas o código postal diretamente. Mas é aquilo que vem à frente do código postal. Imagina, tens 1250, 388, espaço, Lisboa. Pronto, é aí que seria a localidade. Ou neste caso seria Ok. Alvalade, ou o que seja. É essa localidade que eu me refiro. Ok, então no caso a rua, etc., avenida. Exatamente. Isso fica no endereço. Uhum. Isso fica no endereço. A localidade é que, pronto, tem só tem essa indicação de qual é que é a localidade. Depois tu consegues saber qual é que é o concelho e o distrito. Entendi. E aí me surge aqui uma questão, que pode ser uma pergunta, não sei se seria válida nesse caso, mas, por exemplo, se ao invés de colocarmos todas essas informações e todos esses caracteres de distrito, concelho, localidade, se substituíssemos todos esses caracteres pelo código postal, não seria uma forma de economizar espaço na base de dados? Agora eu pergunto, se nós substituirmos só pelo código postal, como é que eu sei onde é que aquilo pertence? Porque o código postal também tem uma lógica. Então, por exemplo, os de Lisboa começam com 1 e assim sucessivamente. Onde é que está essa informação na nossa base de dados? Não temos? Mas a base de dados não tem informações, por exemplo, se eu coloco um CEP num sistema, ele já me traz o endereço, no caso a localidade, a rua e etc. E só fica faltando o número e o complemento. O que eu quero. Pronto, eu percebo o que estás a dizer. O que eu te estou a dizer é que antes de chegares aí, ou seja, essa informação tem que estar relacionada e guardada em algum lado. E nós precisamos de criar a estrutura que está por trás dessa funcionalidade que tu estás a dizer. Ou seja, tu vais preencher um formulário, carregas num set e ele já sabe imediatamente qual é que é a localidade, o concelho e o distrito. Mas essa informação tem que existir Isso. em algum lugar, tem que estar relacionada em algum lugar. Portanto, nós precisamos de criar sempre esta estrutura para guardarmos essa informação, ou então, se não guardássemos nós essa informação, tinha que haver uma comunicação com um serviço externo que nos dá essa Sim, sim. informação por, sei lá, imagina uma API ou algo assim do É, género. foi exatamente nisso que eu pensei, numa busca externa, porque é normalmente isso que os sistemas fazem, né? É assim, podes, mas em última instância, o que vai lá estar nesse sistema externo é esse. Agora, nada te garante que esta associação que aqui está e onde isto vai ser implementado, que tenha que ter contacto com sistemas externos, não é? Portanto, Uhum. E eu perguntei até, desculpe te interromper, eu perguntei até porque incluir todas essas informações é muito mais passível de erro do que adicionar um CEP, que são menos números, né? Menos informação, menos possibilidade de erros. Mas eu entendi perfeitamente essa informação de que se eu estou criando, né, a base de dados, então eu que tenho que inserir as informações e não recorrer a algo externo. porque quando tu delegas isso a um sistema externo, estás também, de certa forma, comprar, ou não é comprar, se calhar a expressão certa, mas estás a colocar em risco se essa informação é confiável, se esse sistema externo vai ficar sempre ativo, se é grátis, se é pago, o que seja. Portanto, ficas à mercê daquilo que é uma dependência de um sistema externo. Atenção, o que eu quero dizer com isto é, atenção, não comuniquem com sistemas externos porque não é a melhor ideia, é sempre bom implementarmos nós tudo. Não, e aliás, a questão que tu trazes é extremamente válida num contexto muito abrangente naquilo que é o desenvolvimento de software. Atenção, nem sempre a melhor opção é uma dependência externa, nem sempre a melhor opção é um desenvolvimento interno que não seja feito ou que possa ser feito com uma dependência externa. Cada caso vai precisar de ser analisado e tomada uma decisão, e todas essas decisões têm prós e têm contras. E isso é uma coisa muito importante que tu mencionaste e que é Sim, eu transversal concordo. a todo Uhum. o desenvolvimento de software. Porque
isso são decisões que vão sendo tomadas na criação daquele sistema que, a menos que depois haja uma grande reestruturação mais à frente, vão estar presentes, aquelas decisões vão estar presentes durante todo o ciclo de vida daquele sistema. E pronto, e às vezes tomamos decisões que não são as melhores. Se calhar, em alguns momentos, fazer uma coisa destas pode, para recorrer à localidade, concelho e distrito, o que seja, pode não ser a melhor opção. De outros contextos, pode não ser a melhor opção, dependermos de um sistema externo. Mas foi uma excelente intervenção trazeres essa possibilidade, esse abrir de horizontes para, lá está, nós percebermos que não há só uma forma de fazer as coisas. Contudo, mesmo que tu comuniques com um sistema externo, uma estrutura destas é sempre necessária. Ou seja, se somos nós a fazer ou outra pessoa, já não interessa, mas alguém vai ter que fazer isto. Está bem? Sim, verdade. Mais dúvidas, mais questões? Por enquanto, não. Não? Obrigada. Ok, nada. Então, pronto. Este é aqui outro tema que queria introduzir nesta parte. Portanto, nós, a partir de agora, quando vocês nos enunciados olharem para endereço completo, eu costumo fazer isto. Ter aqui algo como... Onde é que está a mãe? Algo como isto. Sempre que eu indicar, endereço completo, façam uma coisa deste género. Há outras situações em que isto também se aplica, o mesmo princípio. Vou dar-vos um exemplo. Eu gosto de usar este aqui do endereço completo, porque tem aqui 3 níveis diferentes e é bom para vocês, lá está, compreenderem esta parte daquilo que é mais específico e aquilo que é menos específico e o que é que devem ligar uma coisa à outra. Mas isto não se aplica só nos sistemas em que temos aqui um endereço completo. Eu posso ligar estas coisas aqui à mesma, como tinha há pouco, e vou criar aqui mais uma conjunto de tabelas. Bem, a seta não é esta. Ora, é esta. Eu expandi aqui isto um pouco. Então, isto ficou diferente. Main ID. Ok. Mas pronto, agora vamos aqui abaixo e vamos criar aqui uma outra estrutura. Imaginem que eu estou a fazer uma base de dados para um stand de automóveis, ou uma plataforma de venda e compra de automóveis. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma tabela de veículo. Eu vou fazer só aqui 2 ou 3 campos só para vocês perceberem o que é que isto vai ter. Portanto, eu identificaria isto com um veículo ID. Portanto, tem aqui nada de novo. Se calhar até dizia a seguir qual é que era a matrícula. E na matrícula eu indicava aqui um NVACHAR de 6 caracteres. Quer dizer, podemos ter aqui uma coisa diferente, vamos por aqui 10. Pronto, 10. E vocês depois querem saber o quê? A marca e o modelo do carro, não é? A mesma coisa vai acontecer se eu chegar aqui e tiver um marca ID e um modelo ID, como Foreign Keys. Não é? Se eu fizer uma coisa deste género, eu vou ter o mesmo problema que tinha há bocado. Que é um FK. Portanto, eu vou ter registros de veículos em que o marca ID é o 1 e vamos dizer, por exemplo, que marca ID 1 pode ser Mercedes, 2 pode ser o Ford e 3 pode ser um Audi. Algo assim deste género. E eu, se chegar aqui
e ser modelo ID, vou dizer que vou deixar um da Mercedes, pode ser classe A. 2 da Ford pode ser Focus. E 3 para o Audi, que pode ser um Audi A4. Nada me previne de, nesta tabela de veículo, eu colocar um veículo marca ID 1, modelo ID 2. Portanto, é um Mercedes Focus. E vocês dizem, não existe nenhum Mercedes Focus. Não sei o que é que estás a dizer. Ou um Ford Classe A. Se eu colocar uma marca ID 2 e um modelo ID 1. Ou um Audi Focus, ou um Mercedes A4. Tudo isto não faz sentido, não é? Porque nós sabemos que o Mercedes tem o Classe A, o Ford tem o Focus, o Audi tem o A4 e outros modelos. Portanto, existe uma relação entre a marca ID e o modelo ID. Então, aquilo que nós fazemos, na maior parte dos casos, é a marca, e dizemos aqui, marca ID, em que depois vamos ter aqui marca, e vai ser um N baixar. 150 é muito. Vou ter aqui 100. E mesmo 100, 150 é suficiente. Marca. Então, pronto, eu não quero saber mais nenhuma informação da marca. E depois vou ter aqui uma tabela de modelos. Modelo. Em que eu vou dizer aqui. Modelo ID. Em que eu, na row 1 vou ter o modelo, o próprio nome, ou seja, um NVAR-chave, pode ser de também 100, pode ser um modelo um bocadinho maior, e um marca ID. É algo deste género que eu vou fazer. Que é para quando eu selecionar uma marca, já saber quais os modelos que estão associados a essa mesma marca. E para o veículo, eu passo só o modelo ID. Então, o que vai acontecer é uma ligação aqui deste género. Este vai ligar aqui a este. E este vai ligar a este. Assim. E assim. Portanto, se vocês me disserem assim, eu vos perguntar, então que carro é que vocês têm? E vocês dizem, eu tenho um Classe A. Eu já sei que é imediatamente um Mercedes. Porque eu, na minha cabeça, já sei que um Classe A pertence à Mercedes. Na prática, nós, inconscientemente, fazemos estas associações e estas relações entre informação. Só não... Pronto, não estamos a pensar nisto ativamente, mas a nossa cabeça vai fazer um exercício deste género. Portanto, se vocês me disserem que têm um Focus, eu já sei que vocês têm um Ford. Se me disserem que têm um A4, eu já sei que é um Audi. Agora, se eu perguntar que carro é que vocês têm, tenho um Mercedes. Sei lá que Mercedes é que vocês têm, há tantos. E vocês daí vão dizer, olha, tenho um Classe A, um Classe C, um Classe E, o que for. Ok? Portanto, desta forma, nós passamos para o veículo, propriamente dito, aquilo que é mais específico, neste caso é o modelo ID. Sabendo o modelo, eu sei qual é que é a marca. Sabendo aqui o marca ID, vou ver a marca. Portanto, se vocês forem aqui ao stand virtual, vão ver algo deste género. Portanto, vocês abrem aqui isto e vem aqui a marca. E eu vou procurar aqui, por exemplo, o BMW. Todos estes modelos que estão aqui são da BMW. Não há aqui nenhum Mercedes, não há aqui nenhum Ford, não há aqui nenhum Audi. É tudo BMW. Portanto, quando eu seleciono um BMW, eu tenho que ter a filtragem dos modelos que são da BMW. Portanto, existe esta ligação entre as duas coisas. Portanto, eu aqui seleciono a minha marca, por exemplo, Volkswagen, e só tenho aqui carros da Volkswagen. Portanto, há esta associação que é feita, ou seja, aplica-se o mesmo princípio que nós estávamos a aplicar aqui. Onde é que nós estamos? Estamos aqui. Não é aqui, é aqui. Há o mesmo princípio que nós estamos a aplicar aqui no distrito, concelho e localidade para o endereço completo. Estamos a aplicar aqui na marca modelo para o veículo. É o mesmo princípio, só que um é para um contexto e o outro é para outro contexto. Ok? Pergunto. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar?
Por enquanto, não. Não? Eu também não, por enquanto não. Obrigada. Boa, 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 boa. Ok, então nós com isto nem fizemos, foi a pausa das 19 horas. Entretanto, deixa-me só parar também aqui a nossa gravação.